Shalom, shalom, queridos. Deus abençoe a todos. Vamos aqui dar continuidade ao nosso plano de leitura e aqui nos capítulos 32, 33 e 34 de Jó. Quero destacar aqui no capítulo 34, versículos número 31 e 32 de Jó. Jó 34, 31 e 32 diz: Se alguém diz a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-mo tu. Se cometi injustiça, jamais tornarei a praticar. Vou ler novamente. Se alguém diz a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-mo tu. Se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. Muito bem, queridos, aqui na história de Jó, quando nós achamos que já vimos tudo, ainda tem mais um capítulo ainda para ser mencionado. Quando a gente acha que Jó já foi criticado, injustiçado e julgado, aparece mais uma figura chamada Eliú, e esse Eliú é bem presunçoso, nós podemos dizer. Ele já se coloca aqui como aquele que agora vai ser o juiz dos quatro, tanto dos três amigos de Jó, quanto de Jó. E diz que não é porque alguns são mais velhos que tem o melhor julgamento, coisa do tipo, ele vai se posicionar aqui. Agora, uma curiosidade, esse Eliú, diz o texto que ele é um buzita da família de Rão, filho de Baraquel. Os estudiosos, eles dizem que esse Eliú, ele provavelmente é um descendente de Bus, né, que é filho de Naô, que Naô era irmão de Abraão, lá no capítulo 22 e 21 de Gênesis. Apenas uma curiosidade, então é bem provável que ele fosse um parente de Jó, né, esse Eliú. Muito bem. Queridos, é interessante nós observarmos que, apesar do contexto de julgamento, né, de uma precipitação em relação a Jó, mais o que praticamente tudo que é mencionado por eles, pelos amigos e pelo próprio Eliú, tudo de certa forma está em harmonia com a palavra de Deus. A forma de aplicar ela que a Jó que há um equívoco, né, no julgamento precipitado, coisa do tipo. Então aí que, digamos assim, mora a grande dificuldade de nós harmonizarmos com a vida de Jó alguns discursos que são colocados. Mas a essência de todos os discursos, eles são verdadeiros, né? São reais, são verdadeiros, são coerentes, né, com a palavra de Deus, são harmoniosos com aquilo que Deus ele ensina. E eu quero tirar aqui uma lição, já não tanto dentro do contexto da fala dele, com relação a Jó, mas um trecho da fala, uma compreensão desse trecho da fala que eu acabei de ler nos versículos 31 e 32 do capítulo 34. Existem algumas lições que nós devemos tirar da aflição que nós vivemos muitas vezes. É importante observar que as aflições, elas nos ensinam algumas lições. Eu pergunto, você tem aprendido com as aflições que você tem passado, né? O que é a aflição? A aflição são as preocupações, é a ansiedade. Podemos dizer que a aflição é a ansiedade, né? Trazendo hoje para a linguagem de hoje, é ansiedade. Pode ser uma ansiedade real, produzida por algo que de fato aconteceu, ou pode simplesmente ser pelo próprio nosso desequilíbrio emocional. Talvez não exista uma situação necessariamente, ou a gente já está sofrendo por antecedência, né, colocando a situação mais difícil do que ela já está. Mas como eu disse, há aflições que são de fato compreensíveis, como aqui no caso, né, na situação de Jó, estava vivendo uma profunda aflição por tudo que ele estava passando, né? Eu penso que através desses versículos nós podemos tirar algumas lições importantes com relação à aflição. Eu creio que a primeira é, no meio da aflição, nós aprendermos a orar. Quando eu falo aprendermos a orar, não é que eu não sei orar. É, na verdade, orar. O que eu quero dizer é o seguinte, não é que nós não sabemos necessariamente o que orar ou não sabemos orar. O que eu quero dizer é que na aflição nós devemos orar, entendeu? Nós devemos orar, porque no meio da aflição, às vezes, a gente consegue mais focar na situação e na preocupação do que de fato orar. E orar nos traz um refrigério muito maravilhoso, né? Então, a primeira lição que nós devemos tirar desses versículos é que a aflição, dentro de algumas lições que eu aprendo no meio das aflições, a primeira deve ser orar. Eu devo orar no meio da aflição, amém? O segundo ponto que a aflição deve me ensinar é a ter paciência. Às vezes a gente quer a solução assim rápida, né? Na hora. E eu tenho aprendido a cada dia mais que nós temos que ter paciência. Esperar até alguns dias, alguns momentos para tomar alguma decisão em relação a algumas coisas. Eu tenho aprendido que toda vez que eu tomei decisões precipitadas, sempre eu colhi um pouco das dificuldades da minha pressa, da minha impaciência, né? Então quando nós temos paciência, refletimos e esperamos o momento certo para tomar decisões, eu creio que nós somos mais assertivos, né? Bom,
Bom, um terceiro ponto que nesses versículos nos ensinam sobre aprender sobre a aflição é com certeza ter humildade. E o que é ter humildade? É reconhecer. Ser humilde nos dar também a percepção que nós erramos, né? Que nós falhamos e que talvez nós não estamos tão corretos muitas vezes nas nossas posições. Elas podem ser vistas, né? E reconhecer, né, que falhamos, que talvez não iremos voltar a praticar aquilo que fazemos, né? Ou que fizemos, na verdade. Um quarto ponto é ter aptidão para receber instruções, né? Porque no versículo 32 ele fala assim: o que não vejo, ensina-mo tu. Então ele está apto, né? Ele tem uma aptidão para dizer assim: olha, me ensina então, me mostra como é que faz. Eu quero acertar dessa vez. Eu quero corrigir minhas rotas. Me mostra como faz, porque se eu não tenho conseguido, me mostra, né? Essa seria uma quarta lição. E uma quinta seria a confissão, no sentido de reconhecer, né? Quando ele fala bem assim: o que não vejo, ensina-mo tu. Se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. Então, se falei dessa forma, se reconheci o meu erro e minha falha, eu vou trabalhar para que isso não aconteça novamente. Então, isso nós podemos aplicar em tudo na nossa vida, né? Algumas lições sobre a aflição, recapitulando. Primeiro, né, oração, paciência, humildade, aptidão e confissão. Amém? Então, eu creio que essas são algumas lições que o Eliú, ele traz aqui para nós, apesar de ele falar certo, mas num contexto errado, digamos assim, numa prepotência e ele até um pouco assim, como é que eu poderia dizer, presunçoso, né? Um homem assim, apesar da presunção dele, ele traz verdades, embora não se apliquem totalmente a vida de Jó, mas você vê um homem presunçoso. Mas apesar disso, nós podemos tirar lições do discurso dele, que são importantíssimas para a nossa vida, né? É sobre lições da aflição. E aí eu pergunto para você tem aprendido isso nas aflições que passou ou que está passando? Não deixe de orar, tenha paciência, seja humilde, seja apto às mudanças e confesse que reconhece e que vai trabalhar as mudanças, né? Então, algumas aflições, são essas algumas lições que as aflições nos ensinam. Bom, então essa é a minha palavra, que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia em nome de Jesus.